O spin-off do Jack passou completamente de qualquer limite que tinha antes. Isso nem pode mais ser considerado uma obra secundária ao próprio Shumatsu no Valkyrie que conhecemos, de tão absurdo que ficou os poderes do Jack aqui nesse capítulo 4. Mas nós vamos falar da situação aqui por partes. Desde o final do terceiro capítulo do spin-off, o Jack começou a batalhar contra o Humpty Dumpty dentro de uma igreja que revela a organização chamada Mamãe Ganso, que havia acabado de chegar em Londres e já estava começando a conquistar o seu próprio espaço dentro do submundo daquela cidade. E ambos os dois agora iriam continuar com aquele combate até o momento da morte de um dos dois, com Humpty Dumpty usando mais uma vez aquelas suas balas de canhão para um combate corpo a corpo. Mas como até foi demonstrado lá no capítulo passado, os reflexos do Jack não deixariam nenhuma daquelas balas chegar perto de atingir ele, no máximo arranhar um pouco o seu corpo. Então logo, isso não iria adiantar lá muita coisa, forçando então o cavaleiro a usar um ataque um pouco mais diferente do que ele estava, ao esticar mais os seus braços com algum tipo de técnica alternativa. Ele atirou a bala como se ele mesmo fosse uma arma física, um próprio canhão com a força nos seus braços. Que logicamente, se você seguir tudo isso, deveria ter a força o suficiente para atravessar paredes ou muros com uma enorme facilidade. Porém, ela foi simplesmente cortada ao meio com um machadinho que o próprio Jack já pegou do Alfred uma vez. Esse já é o primeiro absurdo nesse capítulo, dele conseguir cortar uma bala de canhão dessa maneira que estava em alta velocidade, vindo na direção do seu rosto. Mas a gente não chegou nem na metade das injustiças. Então, continuando, teve uma cena que é bastante similar, que aconteceu durante a batalha do Ragnarok de Jack versus Hércules. Enquanto o assassino ficava descrevendo as emoções do Humpty Dumpty em voz alta, o seu oponente percebeu também que o seu poder de ver a cor das emoções com o seu olho era algo especial que ele tinha dentro dele, descrevendo então que ele cria pinturas das emoções dentro da sua cabeça, mais especificamente com as mesmas cores que ele vê na hora da morte de cada pessoa que ele já matou. E pelo visto nessa imagem, foram muitas antes do próprio Jack o Estripador que ele estava ajudando o M6. Mas isso não iria importar de nada se o Humpty Dumpty conseguisse matar ele muito antes dele conseguir ver as suas próprias cores. Apelando então para alguma outra técnica ainda mais criativa, onde com 2 balas de canhão em suas mãos foram esmagadas com a força dos seus dedos, que seriam arremessados como meteoros caindo em cima do Jack, como se esmagar bolas de canhão fosse 100% normal. Mas para impedir aqueles detritos de acertar todo o seu corpo e atravessar completamente, o próprio Jack roubou uma das balas do Alfred quando estavam perto de um do outro no meio do combate e usou a exata mesma técnica que envolve deslocar os ossos do seu braço, ombro e cotovelo para esticar mais ainda o membro. Só que essa informação, infelizmente, não aparece com toda certeza na tradução do capítulo para que eu pudesse contar para vocês. Mas com esse ataque sendo copiado e usado ao mesmo tempo daquela chuva de meteoros, dava para perceber, por meio dos sentidos do próprio Humpty Dumpty, de que o Jack estava no nível muito mais acima e de habilidade e força quando se compara com ele, o número 8 da Mamãe Ganso. Mas com certeza, ninguém, simplesmente ninguém, estranhou o Jack deslocando com facilidade, de uma só vez, todo o seu braço, sendo que ele só viu aquela técnica algumas poucas vezes.
Mas ainda não chegamos no fundo do poço desse capítulo. Acreditem em mim, tem muito mais. Porque no exato momento em que o assassino arremessou aquela bala de canhão, com uma potência foi capaz o suficiente, de uma só vez, estraçalhar e atravessar o corpo do Humpty Dumpty. Imaginem só, se o Jack tivesse usado essa suposta força anormal, quase que de um Superman no Ragnarok, o Hércules teria sido esmagado, no mínimo, nos primeiros 5 minutos de batalha. Porque isso é algo muito fora do comum, até mesmo para o Shumatsu, que é literalmente um mangá de deuses versus a humanidade, que não deveria ter chance alguma. Mas depois de ter o corpo atravessado ao meio, obviamente, o Humpty Dumpty já não tinha mais escapatória alguma e morreu mostrando a cor que o Jack mais gostava, o medo e o desespero, mas que ao mesmo tempo se agarrou à morte com facilidade, quase sem dar valor algum à vida que ele tinha antes. E agora era a vez daquele nobre que estava se escondendo o tempo todo medroso no meio da batalha, já que o Alfred supostamente estava designado a protegê-lo. Porém, ele mesmo queria matar o assassino com uma arma de fogo apontada na direção do Jack. Aqui, logicamente, pelo menos para mim, era óbvio que o cavalheiro ia pelo menos levar um tiro em alguma parte do seu corpo, porque querendo ou não, o Jack ainda é um ser humano. Mas acreditem só, não foi isso que aconteceu. Do nada, ele foi capaz de prender a bala que estava saindo da arma no meio do ar, usando uma espécie de cama de gato feita com fios de piano que ele sempre usou, e atirou de volta como se tivesse a mesma força daquela arma de fogo dentro das suas mãos, porque literalmente atravessou a pele e o crânio daquele homem, o matando instantaneamente. Caramba! Eu não consigo entender o tipo de força que eles colocaram aqui no Jack. Justo, ele é o protagonista, mas nem mesmo o próprio Lubu, que é dado como o humano mais forte, no seu spin-off nem tinha tanto protagonismo assim. Ele era forte porque já tinha esse título, mas o Jack, um dos mais fracos, conseguindo virar uma arma humana, já é algo além dos limites do próprio Shumatsu. Não tem como chamar isso aqui de spin-off mais. É quase que uma obra independente que deu muita habilidade pro Jack. E quando toda essa situação de batalhas acabou pro Jack, ele saiu só com um simples arranhãozinho na bochecha, colocando um curativo, avisando pro M6 que o trabalho dele já estava feito e a organização da Mamãe Ganso acabou se envolvendo no meio da sua batalha com aquele tal mordomo, entre aspas, Alfred. E graças a essa revelação, ele aprende um pouquinho mais sobre o que é a Mamãe Ganso, uma organização que estava no submundo e que estavam numerados do número 13 ao 1º, o mais fraco ao mais forte, que usam codinomes de canções infantis para poder se identificar, assim como Humpty Dumpty, Brilha, Brilha, Estrelinha e Noah. E esse nome que eu acabei de mencionar, o Noah, supostamente é o número 1, o mais forte de todos na organização, que tem o mesmo amor por tortas que o Jack tem. Eu não duvido nada que os dois em algum momento vão se encontrar lá naquela cafeteria comendo a mesma torta de maçã com queijo cheddar, no meio de todo o caos que essa organização promete causar. Só que para mim, eu não tô achando que vale tanto a pena assim continuar acompanhando o Jack com esses absurdos que estão colocando no meio do mangá. Tá começando a ficar algo tão chato, porque até mesmo Lubu tinha momentos em que ele estava mais para baixo ou que ele perdeu uma regra que ele mesmo criou. Então eu vou precisar da ajuda de vocês aqui nos comentários para decidir se eu continuo trazendo esse spin-off ou não. Talvez também com a ajuda dos membros que nós temos no canal: Cauã Lavecroco, Otávio Araújo, L,
Hugo, Kira, Outron, Ganhebal Vegano Troop, Brawl Wars, Cherryland Zero, Dark 122, 7 Master, Breno K17, Luan Santos, Kolga Uric, Spirit Oni e Cypher. E para quem já for membro aqui do canal, eu digo que fiquem de olho na comunidade, porque sempre que conseguimos, estamos postando novas atualizações para vocês sempre saberem o que está acontecendo nos bastidores aqui do Eterno Mangá.